Salve amigos do Enferodonto, eu sou o Hermar Segundo e esse é o seu canal de aulas descomplicadas em enfermagem de odontologia. Quero agradecer a quem vem se inscrevendo nos nossos canais, curtindo as nossas aulas, deixando as suas sugestões, críticas, e isso faz com que a gente melhore e busque mais conteúdos, né? Hoje a gente segue um rol de aulas que tratam justamente de resolver questões de bancas específicas de concursos. Nós trabalhamos a banca IGEDUC de Pernambuco, trabalhamos a banca FUNCERN do Rio Grande do Norte e agora a gente vai falar um pouco sobre a banca CPCON, a Comissão Permanente de Concursos, está vinculada à Universidade Estadual da Paraíba, né? Então você tem aqui a UEPB, a CPCON faz parte justamente aí dessa universidade, é uma referência, né, em provas de concursos, em concursos municipais, em concursos estaduais, não só na Paraíba, mas nos estados circunvizinhos. A CPCON ela é às vezes até temida pelos próprios candidatos, porque gosta de trabalhar as disciplinas de raciocínio lógico e informática. E claro, de longe ela é muito respeitada com relação à sua celeridade e também a idoneidade com relação à realização de concursos públicos. Dificilmente a gente vê ações ajuizadas contra concursos realizados pela banca CPCON, a Comissão Permanente de Concursos da UEPB. Então vamos conhecer um pouquinho mais sobre a CPCON e, claro, o objetivo principal dessa nossa aula é resolver questões específicas para ver aí os principais conteúdos abordados por essa banca aí, essa excelente banca, né, essa respeitada banca do estado da Paraíba. Então você tem um endereço eletrônico, http cpcom.epb.edu.br, e a sigla significa Comissão Permanente de Concursos. A gente tem a sede dela em João Pessoa, né? E aí você tem como principal característica, né, para as provas de nível médio e fundamental, cobrar português. Geralmente ela cobra um pouco mais de questões de português. Isso vai desde interpretação, tipologia textual, sintaxe, né? Então, cobra também informática, então você pode aí se deparar com assuntos de hardware, software, redes de computação, sistemas operacionais, aplicativos como o Microsoft Office, o BR Office, o Calc, o Excel. Então são dicas para os concursos que cobram informática, né? E claro, os conhecimentos específicos. Em se tratando de nível superior, a gente destaca aí o português e o raciocínio lógico. Então não pode deixar de ir para uma prova da UEPB, da CPCON, sem conhecer tabela, verdade, proposições lógicas e, claro, os conhecimentos específicos. Então vem com a gente descobrir um pouco mais sobre esse universo da CPCON. A gente selecionou aqui algumas questões específicas da área da enfermagem, compreendendo também algumas questões do Sistema Único de Saúde. Nós temos um preparatório para concursos públicos. Esse cursinho funciona de forma online, com aulas gravadas e aulas presenciais na plataforma do Google Meet. É voltado especificamente para o nível médio e superior em enfermagem e também turmas multiprofissionais em legislação da saúde, o Sistema Único de Saúde. Nós também temos um grupo de WhatsApp, se você quiser fazer parte desse grupo, a gente lá divulga materiais de estudos, notícias sobre concursos, editais e, claro, a programação especial do nosso cursinho, né? Então, basta só mandar ali um oi para esse número 999273210. Temos também o nosso e-mail, caso você queira pedir algum material específico, fazer alguma sugestão. E claro, a gente vai pedir que você se inscreva no nosso canal. Isso vai ajudar a gente a desenvolver mais e mais conteúdos e, claro, aprimorar as nossas atividades. Então agora vamos conhecer um pouquinho sobre a banca CPCON, a Comissão Permanente de Concursos da UEPB. A primeira questão diz assim, gente, ó, leia as assertivos abaixo e depois responda ao que se pede, né? Aí lá no finalzinho, sempre que a gente tiver com esse tipo de questão, é importante a gente ver logo se ele pede o que é incorreto ou o que é
correto, né? Para de repente você não farrapar aí na identificação das assertivas, né? Então ele pede aqui, é correto que se afirme. Então, dentre esses 5 itens, vamos ver aqui o que está correto. O item 1 diz assim: um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a universalidade, definida como um conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos exigidos para cada nível de complexidade no sistema. Gente, ele deu um conceito de integralidade, né? Integralidade. E a universalidade diz o seguinte, que todos, seja população urbana, seja população rural, esteja no mercado formal de trabalho, esteja no mercado informal de trabalho, todos, independente de condição religiosa, étnica, social, econômica, todos têm o direito à saúde, né? Então, todos têm o direito à assistência à saúde, né? Então, o item 1 já está, gente, incorreto, né? Então, se o item 1 está incorreto, a gente já pode eliminar a letra A e a letra B, né? Então, você já tem uma margem de acerto maior, né? O item 2 diz assim: um dos princípios do Sistema Único de Saúde é o direito à informação às pessoas assistidas sobre a sua saúde, né, gente? Ó, sempre que você estiver estudando princípios, quando ele falar em princípios e diretrizes, a gente vai encontrar isso, gente, lá na Constituição, especialmente aí no artigo 198, ele vai falar sobre diretrizes de regionalização, hierarquização, descentralização, integralidade e participação da comunidade. Também você vai encontrar isso na Lei Orgânica da Saúde, a famosa 80/90, lá no artigo 9º. Então você tem muitos princípios, inclusive esse princípio do direito à informação, ele está lá na Lei Orgânica da Saúde e não na Constituição. Também a gente tem que associar com a Lei 8.142/90, que trata do controle social. E aí eu te faço um convite para conhecer o nosso material de legislação específica do SUS, que está lá no Hotmart, né? Então você tem ali com preço super acessível. A gente trabalha as principais legislações do Sistema Único de Saúde, inclusive a Política Nacional da Atenção Básica, com muitas resoluções de questões direcionadas aí para o foco em nível médio e superior. Então a gente faz essa oferta lá desse produto, tá no Hotmart, você bota preparatório para concursos públicos, professor RMAR II. E o item 2, gente, tá correto. Um dos princípios do Sistema Único de Saúde é sim o direito à informação, está lá na Lei Orgânica da Saúde. Então a gente já tem aqui como um item correto o item 2, né? O item 3 diz assim: ó, a universalidade, enquanto princípio do Sistema Único de Saúde, busca garantir ao indivíduo uma assistência à saúde em que transcenda a prática curativa, contemplando o indivíduo em todos os níveis de atenção e considerando o sujeito inserido em um contexto social, familiar e cultural. Gente, ele falou aqui justamente do que a gente fala de integralidade e clínica ampliada na saúde, né? Integralidade e clínica ampliada, né? Que vai justamente contemplar a pessoa de uma forma integral e, claro, não buscando apenas a associação entre a presença ou a ausência de doença, né? A multifatorialidade de determinantes sociais da saúde, e isso não se confunde com a universalidade, que é um princípio que diz que a todos o direito da saúde é garantido. Esse princípio vem implícito no artigo 196 da Constituição, que diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, né? Então, infelizmente, o item 3 ele está incorreto, né? Então, vou botar aqui, ó, 3 falso e 1 falso, né? Então, a gente já pode eliminar aqui a letra D, né? Automaticamente a gente já teria eliminado porque considerou o item 2 como verdadeiro. O item 4, gente, diz assim: um dos princípios do Sistema Único de Saúde é a igualdade da assistência à saúde sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie, né? Então esse princípio ele vem explicitamente escrito na Lei 80/90, né? Então você tem aqui
o item 4 como também verdadeiro. E o item 5 diz assim, ó, as redes de atenção à saúde são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde em diferentes densidades tecnológicas, que integrados por meio de sistemas de apoio técnico, logístico e gestão, buscam garantir a integralidade do cuidado, né? Então você tem lá no nosso preparatório para concursos públicos a aula sobre a rede de atenção à saúde e está verdadeiro, né? Então a resposta da nossa primeira questão, o gabarito é a letra C, tá corretinho 2, 4 e 5, né? Vamos a mais uma questão aqui da banca CPCom. Segunda questão diz assim, ó, sobre legislação para o exercício profissional de enfermagem, leia os itens abaixo e responda ao que se pede, né? Então, a gente está resolvendo questões da CPCom, a Comissão Permanente de Concursos da UEPB, né? E a gente vai dar uma dica aqui importantíssima para você, concurseiro, né? Sempre que falar de legislação de enfermagem, atentem para esses 4 conteúdos, né? Primeiro, a lei que cria os conselhos, a Lei 5.905/73, né? Então, ela cria o Conselho Federal de Enfermagem e o Conselho Regional. Depois, a Lei do Exercício Profissional, a 7.498/86, mais o seu decreto regulamentatório de 87. Também é importante, gente, destacar o Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem, a resolução do Conselho Federal de Enfermagem 564 de 2017 e a sistematização da assistência de enfermagem através da resolução do Conselho Federal de Enfermagem 358/2009. Então, tenho certeza que vai resolver, com esses 4 conteúdos, cerca de 70% das questões de legislação de enfermagem. Os demais, os outros 30%, vão vir de legislações bem específicas, né, que vem lá do Conselho Federal de Enfermagem. Então, nessa segunda questão diz assim, sobre legislação do exercício profissional, leia os itens abaixo e depois responda ao que se pede, né? Aí ele pede lá embaixo, é correto o que se afirma, né? Então, vamos tentar identificar aqui as alternativas corretas. O item 1 diz assim, a enfermagem e suas atividades auxiliares somente podem ser exercidas por pessoas legalmente habilitadas e inscritas no Conselho Regional de Enfermagem com jurisdição na área onde ocorre o exercício, né, gente? Então, apesar de você receber seu diploma, seja ele de auxiliar, de técnico ou de enfermeiro, você só pode realmente exercer o exercício da enfermagem quando estiver legalmente inscrito no conselho de classe, no seu conselho regional de enfermagem. Então, o item 1 está corretíssimo, né? Se o item 1 está correto, a gente já pode eliminar aqui a letra D. O item 2 diz assim, a atividade privativa do enfermeiro, o cargo de direção do órgão de enfermagem integrante da estrutura básica da instituição de saúde, pública ou privada, e chefia do serviço e de unidade de enfermagem, né? Então, isso aí também está correto. Essa disposição está lá na Lei 7.498/86, que fala do exercício profissional de enfermagem. Ele destaca lá as atividades privativas e as atividades como integrantes de saúde para os enfermeiros. Então, o item 1 e 2 estão corretos. A gente já pode eliminar aqui a letra C, né, que só cita o item 1 como correto. O item 3 diz assim, os cuidados diretos de enfermagem a pacientes graves com risco de vida não são considerados como atividades privativas do enfermeiro, né, gente? Então, está incorreto, conforme a Lei 7.498, ele deixa bem claro lá que pacientes graves com risco de vida, que necessitam de atividades mais complexas, são da alçada privativa dos profissionais enfermeiros. Então, o item 3 está incorreto, a gente já elimina aqui a letra A, né? E o item 4 diz assim, a consulta de enfermagem é a atividade privativa do enfermeiro e os conceitos de consulta de enfermagem estão bem elucidados na resolução Conselho Federal de Enfermagem 358 de 2009, que diz sobre a sistematização da assistência de enfermagem, né? Então, o item 4 também está verdadeiro. A resposta é o gabarito da letra E, 1, 2 e 4. E aqui no YouTube você tem as aulas sobre a Lei 5.905, a aula sobre a 7.498
e também código de ética e sistematização da assistência de enfermagem. Então dá uma resgatada nas nossas aulas anteriores no seu canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia, e não deixe de se inscrever no nosso canal também. Vamos a mais uma questão aqui da CPCOM, tá? A terceira questão, ela trata justamente de sinais vitais e diz assim: os sinais vitais são importantes indicadores do estado de saúde dos indivíduos. A verificação desses sinais é uma atribuição da equipe de enfermagem. Para a avaliação dos sinais vitais, deve-se, no mínimo, checar frequência cardíaca, são 5 sinais vitais, né? Pulso, frequência respiratória, temperatura, pressão arterial. A gente tem como quinto sinal vital o quê? A dor, né? Então, você tem aula sobre revisão de sinais vitais aqui no nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas. Então, dá uma revisada lá. Aí ele diz o seguinte, ó: levando-se em consideração a correta verificação dos sinais vitais, analise as afirmativas abaixo e marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Vamos lá, vamos tentar encontrar aqui as alternativas verdadeiras e falsas. O item 1 diz assim: a avaliação do pulso inclui a determinação da frequência e análise de sua qualidade, que inclui o ritmo e força. A ausência de pulso pode indicar uma oclusão arterial. Gente, isso está verdadeiro, né? Então você tem aqui quais são as características do pulso: fino ou fraco, né? Forte ou cheio, regular ou irregular. E a frequência de pulso, né? Que você tem a variação conforme a faixa etária. Você tem latentes, você tem neonatos, você também tem a frequência da fase adulta, né? Então, os sinais vitais, horas são influenciados por condições ambientais, como a verificação da temperatura, horas são influenciados por condições de idade, né? Então, assim, biológicas, né? Então, você tem essa correlação aí que deve ser feita de forma assertiva, e o item 1 está correto. Né? O item 2 diz assim: a frequência respiratória deve ser contada exclusivamente pela palpação, né? Então, você pegando ali no tórax da pessoa, colocando-se a mão sobre o tórax do paciente. Gente, tá falso, né? Um dos primeiros cuidados que a gente tem com relação à aferição dos sinais vitais é não tornar não provocar que a pessoa fique consciente da respiração e altere seu padrão respiratório para um padrão até mesmo próximo do normal, né? Então é comum que o profissional de enfermagem, ao verificar a frequência respiratória, ele faça paralelo à frequência de pulso, né? Então, quando ele está aferindo o pulso, também ele está verificando a frequência respiratória, de forma que o seu cliente não perceba que ele está fazendo essa inspeção e, no caso, pode ser contada pela inspeção, pelo uso da visão, né? Não exclusivamente com a palpação. Então fica aí de forma incorreta esse item 2. Então você já tem uma sequência de verdadeiro e falso, né? Então você tem aqui verdadeiro e falso. A gente já pode eliminar aqui a letra E, já pode eliminar a letra D, já pode eliminar a letra C e também já pode eliminar a letra B. Então, com duas alternativas você já chegava no resultado da questão, né? Mas vamos ver aqui o item 3, diz assim, ó: a temperatura corporal consiste na diferença entre a quantidade de calor produzido pelos processos corporais e a quantidade perdida para o meio externo. Pode-se obter essa medida através da verificação timpânica, axilar ou oral, né? Então ele mostrou ali alguns sítios de verificação da temperatura e o conceito, né, de temperatura que a gente afere, né, que é a diferença de perda entre o calor produzido e perdido para o ambiente, né? Então está verdadeiro, né? O item 4 diz assim: a verificação da oximetria pode ser alterada devido a fatores periféricos, tais como hipotermia, o frio excessivo, né? Vasculopatias, como por exemplo a oclusão periférica aí, de um vaso, de uma artéria, precisamente, né? Diabetes mellitus, cianose de extremidades, esmaltes negros, intoxicação por monóxido de carbono. E a condição de circulação periférica é um fator que pode ser observado quando utilizada a oximetria transcutânea, né, gente? Então isso também está verdadeiro. E o último item, o item 5, diz assim: a pressão arterial, a força exercida sobre a parede de uma veia pelo sangue pulsante sobre a pressão do coração. Gente, tá falso porque, ó, a pressão arterial é a força exercida sobre a parede de uma artéria. Por isso que o nome é pressão arterial.
real, né? Então, ó, atente a esses detalhes. Então, o último item está incorreto. De fato, a resposta da nossa terceira questão é a letra A. Vamos a mais uma questão da banca. E a nossa quarta questão da CPCON diz assim, ó, leia os itens abaixo e depois responda ao que se pede. Né? O item 1 diz assim, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro é competente para exercer funções de prevenção e controle sistemático de infecção hospitalar e doenças transmissíveis em geral. Está lá na lei 7.498, a gente deu aquela dicasinha na segunda questão, então o item 1 está verdadeiro, né? E ele diz assim, ó, qual das alternativas abaixo está correta com relação à lei do exercício profissional? Então ele está falando aqui, ó, lei 7.498/86 e a metodologia da assistência de enfermagem. Ele está falando da resolução do Conselho Federal 358/2009, que é a famosa SAI, né, gente? Então você tem aula da lei 7.498 e você tem aula da SAI. Lembrando que no ano 2022 a lei 7.498 sofreu alterações. Qual foi a alteração substancial que surgiu nessa lei? O piso da enfermagem. Então, a gente ainda está na luta para receber o piso, mas ela já tem legislação adicional, justamente falando aí da obrigatoriedade de se pagar o piso aos profissionais da enfermagem. Então, o item 1 está corretinho. O item 2 diz assim, ó, como integrante da equipe de saúde, o enfermeiro pode prescrever. Veja que é importante essa informação, como integrante da equipe de saúde. Por quê? Porque a lei 7.498 ela estabelece dois parâmetros, as atividades privativas e as atividades como integrante da equipe de saúde. Nesse caso, nessa condição, o enfermeiro pode prescrever medicamentos estabelecidos em programas de saúde pública e em rotina aprovada pela instituição de saúde. Então, o item 1 e 2 estão verdadeiros. A gente já pode eliminar aqui, por enquanto, eu não elimino nenhuma questão. O item 3 diz assim, ó, a consulta de enfermagem se refere apenas à fase do processo de enfermagem relacionado com a interpretação dos resultados obtidos pelo histórico de enfermagem. Gente, a consulta de enfermagem ela compreende o histórico, o diagnóstico, o planejamento, a implementação e a avaliação. Então, é todo um contínuo de atividades interrelacionadas e interdependentes. Você vai aprofundar o seu estudo na nossa aula que nós temos no canal Enferodonto, a resolução 358 de 2009, que trata da sistematização da assistência de enfermagem. Então, o item 3 está incorreto, a gente elimina a letra B, a gente elimina a letra C, né? O item 4 diz assim, gente, ó, o processo de enfermagem é uma atividade privativa do enfermeiro e se refere à consulta da enfermagem, né? Então, na resolução 358, você tem essa equiparação dos termos, né? Inclusive, vai ser realizado em ambientes públicos e privados. Então, eu coloquei aqui falso, mas está verdadeiro. Quase que eu colocava aqui o item como incorreto, né? Então, o item 4 está verdadeiro. Então, a gente tem 1, 2 e 4, por enquanto, como verdadeiro. O item 5 diz assim, ó, o processo de enfermagem é o mesmo que histórico de enfermagem, isso não é correto, e se refere a um processo sistemático para usar a NANDA, né? Está totalmente incorreto, né? Primeiro, o histórico de enfermagem faz parte do processo de enfermagem, e o processo de enfermagem equipara-se à consulta de enfermagem. Então, a nossa quarta questão, a resposta de fato é a letra A. Vamos a mais uma questão aqui. Quinta questão diz assim, ó, sobre o preparo da aferição da pressão arterial, é correto afirmar. Você tem aula sobre revisão de sinais vitais, a questão fala aqui de semiologia da aferição de pressão arterial, né, da técnica de verificação da pressão arterial. A letra A diz assim, ele quer a informação correta, né? Então, o que é que diz a letra A? O profissional precisa explicar o procedimento ao paciente, né? Então, ter o livre consentimento, né? E deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos, em ambiente calmo, certificar-se de que o paciente não está com a bexiga cheia, está correto, né? E ou se praticou exercícios físicos há pelo menos 60 minutos, até agora tudo correto, né? Certificar-se também se o paciente ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos e se fumou nos últimos 30 minutos, né? Então, você quer informações verdadeiras,
Até então, a letra A é a resposta mais satisfatória, né? Vamos ver os outros itens, não vamos descartar ainda os outros itens não. Diz assim, ó, letra B. Quanto ao posicionamento, o profissional deverá colocar o paciente em pé ou sentado, com pernas ligeiramente cruzadas. Gente, está incorreto, né? Então é um dos requisitos para a verificação da forma correta é que as pernas estejam fletidas e descruzadas. Então, ó, tá falso, né? Letra C diz assim: quanto ao preparo, o paciente poderá estar em qualquer lugar, em qualquer ambiente, desde que esteja atento às perguntas do examinador e que a palma da mão esteja fechada com bastante força para que a pressão seja aferida corretamente e não haja pseudo resultados. Então, totalmente incorreto. Não existe essa questão de você fechar a mão com bastante força. Pelo contrário, você vai espalmar a mão voltada para cima, à altura do seu precorde e, claro, num ambiente calmo, né, gente? Então, ó, a letra C é um absurdo. A letra D diz assim: o posicionamento correto para a aferição da pressão arterial do paciente deve ser na posição sentada, com pernas cruzadas. Voltou a falar dessa informação que é incorreta, né? E a letra E diz assim: o profissional precisa explicar todo o preparo do paciente e uma dica essencial é que o braço deve estar na altura mais baixa em relação ao coração. Então, na verdade, ele deve estar na altura do coração, né? Então, já está incorreto aí com essa informação. Fala ainda mais assim: apoiado com a mão voltada para baixo. Então, ela deve estar voltada para cima, ao invés de estar voltada para baixo, e levemente fechada, né? Então, não há essa recomendação da mão fechada, né? Então, de fato, a resposta, sem mais comentários, da nossa quinta questão, a letra A. Vamos a mais uma questão, gente. Diz assim, ó, sexta questão. Em relação à velocidade de infusão para via endovenosa, marque a alternativa correta para o tipo de infusão e sua definição. Então, aqui é um assunto específico sobre a administração de medicamentos e terapia medicamentosa. Você tem aula específica no nosso cursinho preparatório, né? Então você tem, é um tema que já foi trabalhado dos nossos meses no ano de 2023, e aí ele diz o seguinte: marque a alternativa correta para o tipo de infusão e sua definição. Então a letra A diz assim: a via endovenosa bolos se refere à administração de medicamentos de forma lenta em até 2 horas de infusão. Gente, não é correto, né? Quando a gente fala assim, a via de administração em bolos é em até 1 minuto, né, gente? Então, aquela medicação diluída e feita diretamente na veia em até 1 minuto. Então, tá falsa a letra A. A letra B diz assim: a endovenosa em bolos se refere à administração de medicamentos de forma rápida, em até 1 minuto, né? Então, você quer a informação correta, tá lá na letra B. Na letra C diz assim: a via endovenosa intermitente se refere à administração de medicamentos de forma rápida, em até 1 minuto. Na verdade, a via de administração intermitente, ela ocorre em 24 horas, né? Então você geralmente trabalha com gotejamento e aí entra cálculo de dosagens, né? Ou bomba de infusão. A letra D diz assim: a via endovenosa contínua é uma infusão rápida de solução fisiológica em até 1 minuto de infusão. Lembre-se, bolos é até 1 minuto, né? Então a infusão contínua também vai trabalhar sobre gotejamento, né? A partir de um tempo estabelecido, né? E a letra E diz assim: a via endovenosa bolos não é mais indicada na administração de medicamentos por ser uma via que requer um profissional de enfermagem para observar o gotejamento em 60 minutos de infusão. Gente, a bolos não trabalha com gotejamento, né? As outras vias, intermitente, lenta, vai trabalhar com cálculo de dosagens e gotejamento ou bombas de infusão, né? Então, de fato, a resposta da nossa quinta questão é a letra B. Vamos Nossa sétima questão diz assim, ó: o choque é uma síndrome caracterizada por uma incapacidade do sistema circulatório em fornecer oxigênio aos tecidos, levando a uma disfunção orgânica, né? É definido como estado de hipoperfusão tecidual, né? Então você tem ali uma via natural de obtenção de energia através da via aeróbica, através de oxigênio, e devido a uma condição clínica, ocorre uma mudança de absorção dessa energia, de conseguir obter energia para as atividades metabólicas, passando pela via anaeróbica, a ausência de oxigênio. Isso resulta em surgimento de um composto chamado ácido lático, né? Então, a condição de choque é uma condição de hipoperfusão tecidual.
E aí ele diz o seguinte: nesse contexto, qual das alternativas abaixo está correta com relação à etiologia do choque hipovolêmico, né? É um tipo específico de choque, né? Então, quando a gente pensa em estudar choque, atentem para essas três informações. Estudem o choque hemorrágico, ele está relacionado principalmente à redução do volume de sangue ou do volume de líquidos. Estudem o choque cardiogênico, né? Então, você tem ali o cardiogênico, que é relacionado a uma falha intrínseca no próprio coração, ou extrínseca, né, ao coração. Então, você tem ali duas situações bem importantes. Estudem o choque distributivo, né? Então, quando a gente pensa no choque distributivo, a gente está pensando no choque anafilático, está pensando no choque séptico e está pensando no choque neurogênico. Esses são conteúdos específicos que você acha lá no nosso preparatório para concursos públicos, né? E ele aqui que é a etiologia do choque hemorrágico. Essa é a principal causa de morte por choque no trauma, né? Então, a grande maioria das vezes é decorrente da hemorragia. Isso também está muito presente nas infecções virais, as arboviroses, especialmente ali a dengue. Você tem revisão sobre dengue no nosso preparatório. E aí, qual é justamente a etiologia do choque hipovolêmico? Desidratação? Desidratação sim, mas infarto do miocárdio está relacionado ao choque cardiogênico e a sepse está relacionada ao choque distributivo, né? A letra B fala de hemorragia, mais uma vez, infarto do miocárdio está relacionado ao choque cardiogênico e outros defeitos mecânicos, mas a gente já tem dois pontos importantes para o choque hemorrágico, que é desidratação e hemorragia, né? A letra C fala de embolia pulmonar, tamponamento cardíaco, que é uma condição clássica para o choque cardiogênico, e também as arritmias, mas não se trata de choque hipovolêmico. A letra D fala de hemorragias, desidratação e sequestro de líquidos, né? Essa, de fato, é a resposta da nossa questão. A letra E volta a citar a infecção, a sepse, aí está relacionado ao choque distributivo séptico, embolia pulmonar e, claro, hemorragias é sim relacionada à etiologia dos choques circulatórios, especificamente o choque hemorrágico. Vamos a mais uma questão, né? Então, voltamos ao assunto de sinais vitais. Ele fala assim, em relação aos sinais normais pediátricos, né, gente? Muito importante, estudem. A gente tem a tendência a estudar apenas os sinais vitais dos adultos, da referência dos adultos, mas a gente tem que ser holisticamente, estudem também em pediatria os sinais vitais. Diz assim, ó, em relação aos sinais vitais normais pediátricos e sua relação com os sinais vitais normais do adulto, marque a alternativa correta, né? Então, a letra A diz assim: todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo dos 15 anos são menores em relação ao dos adultos. Na verdade, você tem uma referência inversa, né? Então, vamos pegar aqui a frequência cardíaca, né? Então, uma pessoa adulta, né, acima de 18 anos, você tem a frequência variando de 60 a 100 batimentos por minuto, né? Então, você tem aqui a referência de uma criança. Vamos pegar aqui um neonato, né, que vai de 120 a 160 batimentos por minuto, né? Então você tem uma elevação da frequência cardíaca em relação à pediatria se comparado à condição do homem adulto, né? Então o item 1 está falso. A letra B diz assim, ó: os lactentes apresentam índices normais de frequência respiratória igual aos adultos, né? Então não tem essa referência normal, pelo contrário, a pediatria é um pouco mais alta em relação aos adultos. O único sinal vital que não vai variar com relação à idade, qual é, gente? O único sinal vital que não varia com relação à idade é a temperatura. Então tanto faz para a criança, quanto para o adulto, quanto para o idoso, a temperatura é uma aferição só, né? A letra C diz assim, ó: apenas os lactentes apresentam índices normais mais elevados que os adultos a partir de 12 meses de vida. Esses sinais vitais ficam iguais aos padrões normais dos adultos, né? Então isso também está incorreto. A letra D fala assim, ó: os lactentes e as crianças menores de 5 anos apresentam frequência cardíaca e respiratória próprias para a idade, porém mais elevadas do que o dos adultos, né? Então a resposta
mais satisfatória até o momento é a letra D. A letra A ainda fala assim, ó, todos os sinais vitais de todas as crianças abaixo de 15 anos são diminuídos que o dos adultos a ser considerados. Frequência cardíaca, respiratória, temperatura e pressão arterial. Gente, só aqui por fato de falar de temperatura, que é invariável com relação à idade, já torna incorreto. Porém, a gente faz ainda a segunda observação, que no caso a relação entre pediatria e adulto, os sinais vitais são mais elevados nas crianças em relação ao contexto dos adultos, né? Então, de fato, a resposta da oitava questão é a letra D. Vamos a mais uma questão. Nossa nona questão diz assim, ó. Uma mulher de 35 anos é encaminhada para admissão em UTI após complicações de parto relacionadas à ausência de pré-natal e detecção de trombocitopenia. O que é trombocitopenia? Né? Diminuição de plaquetas, presença de miomos uterinos durante o período de parto, com descrição também de atonia uterina, né? Ausência de contração ali, o útero não se contrai. A enfermeira da UTI, ao atendê-la, depara-se com o seguinte quadro clínico. A paciente apresenta nível de consciência alterado e confuso, pele fria, úmida e pegajosa, com coloração pálida e cianótica. A frequência cardíaca aumentada, então taquicárdica, e hipotensão arterial. O diagnóstico de enfermagem prioritário foi estado de choque e precisa de cuidados imediatos. Nessa perspectiva, é essencial que o enfermeiro reconheça os indicadores empíricos de cada tipo de que tipo de choque se trata, né? Então, marque a alternativa em relação ao referido caso clínico. Então, você tem uma condição de uma mulher que está com uma pele fria, úmida e pegajosa, com coloração pálida e cianótica, ou seja, hipoperfusão. E ainda a gente tem a frequência cardíaca aumentada e a hipotensão. Então, isso está muito sugestivo de quem, gente? Do choque hemorrágico. Até porque ela está com trombocitopenia, né? Então, ele quer a informação correta, né? Letra A diz assim, ó, trata-se possivelmente do choque hipovolêmico. O sinônimo de choque hemorrágico é choque hipovolêmico. Por se considerar que na paciente houve considerados sangramentos durante e após o parto devido à trombocitopenia e à atonia uterina, né? Então, a trombocitopenia vai levar à dificuldade da formação do trombo, para coagulação sanguínea, e o tônus ele vai, o útero relaxado, né, ele não vai fazer aquela força de contração que também vai ajudar na hemostasia, né? Então ali fazer o globo de segurança de Pinard. A resposta mais satisfatória por enquanto é a letra A. A letra B diz assim, ó, trata-se possivelmente de um choque neurogênico. Não, né, gente? Por quê? Porque o choque neurogênico está relacionado a lesões do sistema nervoso central ou periférico, né? Isso causa sim um estado de vasodilatação com perda de líquidos, mas não evidencia-se um choque hemorrágico, né? A letra C diz assim, ó, trata-se possivelmente de um choque cardiogênico. Não, por quê? Porque o choque cardiogênico é falhas empíricas, intrínsecas ou extrínsecas ao coração, né? A letra D ainda fala assim, trata-se possivelmente de um choque cardiogênico por se considerar um aumento da frequência cardíaca, não necessariamente, né? Para o qual se característica é determinante para o tipo de choque, pois não há o que se suspeitar de outros tipos de choque. Pelo contrário, né? Pela descrição ali, o choque mais favorável seria a consideração realmente do choque hemorrágico. Na letra E fala assim, trata-se possivelmente de um choque séptico. Ela em nenhum momento falou sobre infecção, né? Então o choque séptico está intimamente relacionado com a infecção, então já torna essa alternativa inválida. De fato, a nona questão, a resposta é a letra A. Vamos a mais uma questão. A 10ª questão diz assim, galera, ó, sobre os princípios e diretrizes do Sistema Único de Saúde e de acordo com a Lei 8080/90, assinale a alternativa correta. Letra A fala assim, universalidade é o mesmo que participação social. Tá falso, né, gente? A participação social ocorre através dos conselhos de saúde, também através das conferências de saúde e outros espaços, né, como por exemplo, ouvidorias, reclamações, reuniões em que seja assegurada aí a participação popular, né? Então,
A universalidade é o direito que todos têm do acesso aos serviços de saúde. A letra B diz assim: equidade se refere apenas ao direito à informação. A equidade, na verdade, é uma justiça social. É você garantir que todos tenham acesso às mesmas condições para usufruto dos bens que a sociedade permite, como a educação, emprego, moradia, alimentação, trabalho, eu já falei, né? Lazer, segurança, cultura, né? Então, assim, uma redistribuição de oportunidades iguais, né? A letra C fala assim: equidade e integralidade são sinônimos de forma nenhuma, né? Equidade, ela está relacionada à justiça social e integralidade está relacionada a atender a forma da pessoa de uma forma humana, holística, né? Verificando o seu contexto, as condições em que vivem, as condições em que trabalham, a sua necessidade de saúde bio, psico e social. Então, ou seja, um contemplamento muito maior do que a ausência ou presença de uma enfermidade. A letra D diz assim: a participação social não é o princípio do SUS, e sim um dos objetivos do SUS, né? Não, né, gente? Quais são os objetivos? Está lá na Lei 8080/90, né? A identificação e divulgação dos fatores condicionantes e determinantes de saúde, né? A formulação de políticas econômicas e sociais para o contexto da saúde e, claro, a execução das ações de promoção, proteção e recuperação da saúde para as pessoas, né? Sobrou a letra E, que diz assim: a integralidade de assistência é um dos princípios do SUS e é entendida como conjunto articulado e contínuo das ações exigidas para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema, né? Você acha essa definição lá na Constituição de 1988, no artigo 198. Então, de fato, a resposta da nossa 10ª questão é a letra E. E você tem um assunto de SUS constitucional aqui nas nossas aulas do YouTube, no seu canal Enferodonto. 11ª questão diz assim, galera, ó: a administração de medicamentos é um dos principais procedimentos realizados pelo técnico de enfermagem nos vários níveis de atenção à saúde. Para tal, fazem-se necessárias atividades que assegurem a perfeita execução deste procedimento. A seguir, descrevemos algumas dessas atividades. Assinale a alternativa errada, né? Então, a gente já trabalhou a administração de medicamentos no nosso preparatório para concursos públicos. Então, você tem um assunto específico que é trabalhado lá no nosso cursinho. E essa questão é muito importante, que ela fala de administração de medicamentos de forma correta. Ele pede ali a alternativa incorreta. Você tem a regra dos 5 certos. Quais são? Paciente certo, hora certa, via certa, posologia certa e medicamento certo. Mas você também tem mais uns 4 certos, que é o quê? A orientação certa, as pessoas têm direito a serem orientadas sobre a medicação, tá? A resposta certa, será que a resposta do medicamento é condizente com o que espera dessa resposta, né? Então, será que houve uma reação adversa, né? Registro certo, então é importante que você registre a administração da medicação, né? E a forma certa, né? Então, você tem ali se é na suspensão, se é em oral, se é diluído, né? Então, você tem esses 4 itens a mais que formam a regra dos 9 certos, né, galera? Então, importantíssimo a gente destacar aqui. Tem a regra dos 5 certos e também você tem a regra dos 9 certos. Então, vamos lá. Vamos ver agora, com base nessa introdução, o que a gente consegue responder aqui, né? Que é a informação incorreta. Ele diz assim, ó: fazer o rótulo do medicamento contendo o nome do paciente, número do leito, nome do medicamento, dose, via e horário. Ele está falando o que aí, ó? Da regra dos 5 certos, né? Então, isso está verdadeiro, né, gente? Então, letra A está verdadeira, né? Na letra B diz assim, ó: comparar o nome do cartão de medicação ou da folha de prescrição com o rótulo do paciente para garantir que se trata do paciente certo, do medicamento certo, dose certa, via de administração certa, no horário certo, né? Então, você está ainda na regra dos 5 certos. A letra C fala assim: antes da administração de medicamentos, não é necessário realizar orientações ao paciente sobre a medicação em uso, sendo suficiente apenas para as boas práticas na administração dos medicamentos conferir o nome certo, na via certa e na hora certa. Gente, isso está
incorreto, né? A 11ª questão, se ele quer a resposta incorreta, é a letra C, né? Então, isso não faz parte da forma de administração segura de medicamentos, essa conduta que está prevista aí na letra C. A letra D diz assim: retirar um invólucro de comprimidos, cápsulas, dragas ou pó diante do paciente imediatamente antes de administrá-lo. E a letra E fala assim: proteger o registro, proceder, né, o registro certo, no formulário de registro de cuidados e comunicar os aspectos relacionados a vômito, recusa, reações do cliente, dificuldade de deglutição ao enfermeiro, caso ocorram, né? Então, essa é uma prática correta, né? As intercorrências com relação à administração de medicamentos. Então, de forma bem objetiva, a letra C aí é uma prática incorreta com relação à administração de medicamentos. Vamos mais uma questão. A 12ª fala assim, ó: dentre a regulação da atuação do enfermeiro no cuidado de feridas, dentre as muitas atribuições estão a avaliação das feridas e a execução do curativo, em muitos casos de estadiamento da lesão. Em alguns estágios das feridas, há necessidade de desbridamento. Leia os itens abaixo e responda ao que se pede. Lá embaixo ele diz assim: em relação aos debridamentos de feridas, está correto o que se afirma, né? Então, quer a informação correta. Você tem aula lá no nosso preparatório sobre terapia tópica de feridas, sobre avaliação de feridas e assistência de enfermagem em feridas. E você tem aula aqui no nosso Enferodonto, no YouTube, sobre a resolução do enfermagem, que trata da abertura de consultórios de enfermagem para assistência e prevenção em feridas, né? Então vamos lá, vamos encontrar aqui os itens corretos, né? O item 1 diz assim: existem o debridamento autolítico, é feito pelas próprias enzimas do corpo, debridamento instrumental conservador, debridamento mecânico e o debridamento químico, né? Então o item 1 está corretíssimo, né? Então não tem o que se falar aqui sobre itens incorretos no item 1. O item 2 diz assim: o debridamento autolítico se refere ao processo seletivo de remoção da necrose, preservando o tecido vivo, pela ação de neutrófilos, eosinófilos, basófilos e enzimas digestivas do próprio paciente, né? Do próprio organismo do paciente. É promovido pelo uso de produtos que garantam a umidade adequada na ferida, né? Você sabia que até o soro fisiológico faz debridamento, né? Na medida em que ele promove um meio úmido, então você está ali estimulando ao debridamento autolítico, né? Então o item 1 e 2 estão corretos, né? Eu vou anotar aqui, ó: 1 verdadeiro, 2 verdadeiro. O item 3 diz assim, ó: debridamento instrumental conservador pode ser realizado à beira do leito ou em ambulatório em lesões cuja área de necrose não seja muito extensa. Não é necessária analgesia, visto que o tecido necrótico é desprovido de sensação dolorosa, né? Então, o item 3 também está correto. Os enfermeiros poderão trabalhar com debridamento instrumental conservador. No item 4 diz assim: o debridamento instrumental conservador só poderá ser realizado em centro cirúrgico. Na verdade, esse não é feito realmente em centro cirúrgico. É apenas o debridamento cirúrgico, né, que é feito nessa modalidade. Então está falso, né? E claro, se for o conservador, ele dispensa analgesia, porque não vai chegar em faces dolorosas como o tecido muscular. Você trabalha em tecido desvitalizado, que não provocador, que é justamente a necrose úmida ou a necrose seca. E o item 5 diz assim: o debridamento químico consiste na aplicação de força mecânica, né? Na verdade, o debridamento químico consiste na ação de enzimas que vão causar aí a degradação dessa necrose, né? Então, tá falso também. A resposta, então, da nossa questão é 1, 2 e 3. O gabarito é a letra C. Vamos a mais uma questão. Nossa 13ª questão fala assim: sobre a lei do exercício profissional e as recomendações e normas do Conselho Federal de Enfermagem quanto à regulação da atuação da equipe de enfermagem no cuidado aos pacientes com feridas, assinale a alternativa correta que discorre sobre a regulamentação normativa para o técnico de enfermagem em relação à sua competência legal e profissional nesse cuidado, né? Então, ele quer a informação correta. A letra A diz assim: realizar curativo sob prescrição e supervisão do enfermeiro. Registrar no prontuário do paciente as características da ferida, procedimentos executados, queixas, anormalidades e sempre comunicar aos enfermeiros as intercorrências. Manter-se atualizado em programas de educação permanente. Gente,
Isso está corretíssimo, está lá na resolução do Conselho Federal de Enfermagem. E você procura aqui no nosso canal no YouTube, né? A letra B diz assim: abrir a clínica e o consultório sem a presença do enfermeiro. Na verdade, quem pode abrir a clínica ou o consultório de enfermagem é o enfermeiro, né? Então, os técnicos de enfermagem não têm autonomia para a abertura de consultórios para prevenção e assistência em feridas. A letra C diz assim: realizar consulta de enfermagem com a execução de todos os tipos de curativos, indiferente da presença ou não do enfermeiro. Gente, a questão fala sobre a atuação do técnico de enfermagem. Então, por força da lei do exercício profissional, a lei 7.496, quem realiza consulta de enfermagem é atividade privativa do enfermeiro. Então, tá falso também, né? A letra D diz assim: volta a falar em realizar consulta de enfermagem em curativos em todos os tipos de feridas, por se tratar de um técnico de enfermagem, então fere a lei do exercício profissional. E a letra E diz assim: realizar curativos sob prescrição e supervisão do enfermeiro, porém não há recomendação do registro no prontuário. Aí fere, gente, o que? A sistematização da assistência de enfermagem, né, gente? Além de haver a prescrição do enfermeiro, porque o técnico não tem autonomia para habilitar a prescrição da terapia tópica, tem que depois que realizar esse procedimento, registrar, seja ele no ambiente público ou privado, no prontuário desse paciente, né? Então, de forma bem assertiva, a resposta de fato da 13ª questão é a letra A. Vamos a mais uma questão. 14ª questão fala assim, ó: o Humaniza SUS lança mão de ferramentas e dispositivos para consolidar redes, vínculos e a corresponsabilização entre usuários, trabalhadores e gestores. No âmbito da atenção às urgências, é correto afirmar, né? Então, a questão vai falar sobre acolhimento com classificação de risco. Você tem aula aqui no nosso canal no YouTube, né? Tem aula específica também no nosso preparatório para concursos públicos. Se quiser acompanhar os nossos trabalhos, manda um oi para esse número aí, a gente te adiciona lá no nosso grupo de WhatsApp, 999 27 32 10. A gente tem esse cursinho preparatório para nível médio e superior da galera da enfermagem, e você tem aula sobre política nacional de humanização aqui no nosso canal Enferodonto. Ele quer a informação correta, né? Então você diz assim, ó: letra A, classificação de risco é guia orientador para atenção e gestão na urgência e não tem nada a ver com a política nacional de humanização. Gente, a classificação de risco faz parte da Política Nacional de Humanização, e a gente tem resolução específica do Conselho Federal de Enfermagem que habilita os enfermeiros a realizarem a classificação de risco, e você tem essa resolução comentada aqui no seu canal do Enferodonto no YouTube. Então dá uma resgatada nas nossas aulas que falam sobre as resoluções do Conselho Federal de Enfermagem, que você tem a resolução específica do enfermeiro trabalhando na classificação de risco, né? A letra B diz assim: o acolhimento com classificação de risco serve de guia orientador para atenção e gestão na urgência, faz parte dos arranjos especiais singulares com fluxos adequados que favorecem os processos de trabalho e faz parte da política nacional, da política de humanização dos serviços de saúde, né? Então a resposta de fato vai ser a letra B, né? A mais próxima possível, né? A letra C fala assim, ó: uma área amarela, de acordo com a classificação de risco de Manchester, refere-se à área de consulta médica eletiva, né? Na verdade seria a área o que, gente? Azul, né? Ou verde, né? Então você tem ali uma condição de não urgência, porque a área amarela são para pacientes que demandam de atendimento de urgência, né? A letra D fala assim: a Política Nacional de Humanização tem a ver com o acolhimento, o jeito carinhoso de atender o ser humano nas urgências que acontecem apenas na estratégia de saúde da família, né? Primeiro, o acolhimento é uma forma de solidariedade, de dar legitimidade às condutas ou às queixas das pessoas, e não esse jeito de tratar a pessoa de forma carinhosa ou até mesmo infantilizada, né? E a letra E fala assim: o acolhimento com classificação de risco não faz parte da política de humanização. Então isso também está incorreto. Então, de fato, a gente chegou aqui à resposta que melhor satisfaz a 14ª questão, a letra B. Vamos à nossa última questão dessa seleção de questões da banca CPCOM, né? Diz assim: a avaliação de uma ferida se refere à coleta de dados
que caracteriza não apenas seu estado, mas a pele ao seu redor e visa determinar a fase de reparação tecidual. Então você tem a fase inflamatória, a fase proliferativa e a fase de maturação. Analise as proporções abaixo, tendo como base os cuidados de enfermagem na avaliação de uma ferida. Aí ele diz aqui, ó, indique a alternativa que corresponde corretamente, né? Que responde corretamente. O item 1 fala assim, ó, a avaliação de uma ferida faz parte da consulta de enfermagem, está correto. Para tanto, é uma atividade privativa do enfermeiro na equipe de enfermagem. Então, o item 1 está verdadeiro. O item 2 diz assim, na avaliação da ferida é necessário examinar os registros sobre as últimas avaliações da mesma, usando-as para a comparação da nova avaliação da ferida. Isso também está verdadeiro. Inclusive, você pode trabalhar com fotodocumentação. Item 3 diz assim, ó, na avaliação da ferida não é necessário examinar os registros. Então, se a gente considerou o item 2 como verdadeiro, então o item 3 ele é excludente ao item 2, né? Então tá falso, né? Então a gente já pode eliminar aqui a letra B e podemos eliminar a letra D, né? Também podemos eliminar a letra A, ficamos entre a letra C e a letra E. O item 4 diz assim, deve-se inspecionar a ferida e determinar o tipo de sua cicatrização, por exemplo, por primeira ou segunda intenção, né? Então, fechada por aproximação cirúrgica ou uma ferida aberta, né? Então, resposta, o item 4 também está verdadeiro. Resposta da nossa última questão é a letra E, 1, 2 e 4 como verdadeiros, né? Então, ficou aqui a nossa revisão sobre a banca CPCOM. Ela faz parte da UEPB, no estado da Paraíba. Um forte abraço. Esse é o nosso canal Enferodonto, aulas descomplicadas em enfermagem e odontologia. A gente também tem material lá no Hotmart, né? Então você pode acessar lá o Hotmart, coloca RMA2 ou preparatório para concursos públicos, enfermagem. Você vai achar lá curso, né, específico em enfermagem, tem infecções sexualmente transmissíveis, as principais políticas do Ministério da Saúde e também tem a legislação específica do SUS, tem SUS constitucional, revisão sobre a evolução das políticas públicas no Brasil, a Lei 8080/90, a Lei 8142/90, Política Nacional da Atenção Básica, dentre outros assuntos. Forte abraço, esse aqui é o nosso canal e a gente deseja bons estudos aos nobres colegas. E aí galera, se você gostou do vídeo, então não deixa de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar seu like, seus comentários. Isso vai ajudar bastante a nós do canal trabalharmos para mais conteúdos em Enferodonto com vocês, aulas descomplicadas.